E a gente volta aqui com o TV Mar News e olha só, mês de setembro a gente comemora também o Setembro Verde. O que é o Setembro Verde? A gente está recebendo aqui no estúdio a médica Daniela Ramos, ela que é coordenadora da Central de Transplantes aqui de Alagoas, vai falar um pouco sobre essa temática. Bom dia para você. Setembro Verde é o mês de conscientização para transplante de órgãos, é isso mesmo? Muito bom dia. Bom dia, isso mesmo. Dia 27 de setembro é o Dia Nacional de Doação de Órgãos, de incentivo à doação de órgãos. Então, o mês ele recebeu esse título de Setembro Verde porque as ações elas são intensificadas em todos os estados, né, para falar sobre esse tema ainda tão importante. Ainda é tabu, né? Quando a gente fala sobre transplante de órgãos, ainda é um tema tabu. Muita gente ainda fica com muitas dúvidas, muito pé atrás em relação ao assunto. Por quê, doutora? É muito complicado falar, primeiramente, da morte, né? Nós não costumamos falar sobre ela. É algo que temos a certeza que um dia vai chegar a nossa vez, mas para você ser doador, existem duas formas. Existe a doação ainda em vida, que você pode doar um dos rins, pode ser doador de medula óssea, pode doar parte do fígado ou parte do pulmão. E o outro tipo de doação é quando você vai a óbito. Então, as pessoas ainda desconhecem o tema, né? A forma de doar múltiplos órgãos é através da confirmação da morte encefálica. O que é a morte encefálica? É a morte. Ou o coração para primeiro ou o cérebro para primeiro. Então, quando o cérebro para primeiro, ele dá condição para que aqueles órgãos sejam mantidos por poucas horas para salvar a vida de outras pessoas. Então, esses tabus ainda persistem, né? A população é um trabalho de formiguinha, de conscientização, porque existem essas dúvidas do que é realmente a morte. E o diagnóstico da morte encefálica é algo muito seguro que se acontece, segue todo um protocolo da resolução do Conselho Federal de Medicina. Pois é, o maior desafio é mesmo essa conscientização da população, então, o problema é exatamente com a família quando chega na hora H? Hoje no Brasil, somente a família pode autorizar a doação. Então, quando a gente conversa ainda em vida com os nossos familiares, sensibiliza sobre a intenção de ser doador, quando chega o momento da dor, se torna menos difícil a família autorizar, porque sem a autorização da família não pode existir a doação de órgãos. E como é que está o nosso estado, o estado de Alagoas, diante dessa situação de doação de órgãos? A pandemia, ela veio intensificar ainda mais esse desafio. Nós conseguimos, em 2016, a gente tinha um índice de recusa familiar de 71%. Nós conseguimos reduzir esse índice em 2017, 18 e 19, conseguimos ficar entre 40% de famílias que falaram não para doação. Mas aí com a pandemia, por conta dos critérios exigidos pelo Ministério da Saúde, esse índice caiu 87% de doação, né, por conta da questão da segurança mesmo dos profissionais de saúde, dos receptores que estão em lista. Então, a gente está numa situação bem delicada. Algum tipo de transplante está sendo feito durante esse período de pandemia ou realmente foi zerado? Nós não tivemos nenhum transplante de órgãos, nós só conseguimos ter 26 transplantes de córneas no começo do ano e por conta dessas exigências. Agora, né, graças a Deus, esse nosso gráfico de casos por Covid vem diminuindo drasticamente, a questão das mortes também, da ocupação dos leitos. A Secretaria de Estado, né, doutor Alexandre Aires, o secretário, ele não tem medido esforços, né, e isso vem caindo. Então, agora nós estamos começando a nos reorganizar para retomar de forma segura os transplantes aqui no nosso estado. Agora você citou aí as duas possibilidades de doação de órgãos, ainda em vida ou após a morte cerebral, né? Como é que acontece então essa doação de órgãos ainda em vida? Ela é comum? Ela acontece, a pessoa, o doador, ele precisa estar saudável, precisa ser um parente até 2º grau para poder acontecer a doação. Todos os exames precisam estar compatíveis para que isso aconteça. Então, não tem problema. Aqui em Alagoas, a gente não tem essa doação, no caso, aqui em Alagoas seria de rim. Ano passado, nós não tivemos nenhum caso de doação em vida. Mas isso acontece, não é tão comum, mas acontece, existe essa possibilidade.
Além da questão dos fatores do comportamental mesmo, a gente ainda enfrenta a questão também religiosa, não é isso? Não temos nenhuma religião que proíba nem a doação de órgãos e nem o recebimento do órgão, né? Existe a questão da igreja, uma filosofia que não permite a doação de sangue. E o recebimento, mas de órgãos não. Mas a gente precisa respeitar cada indivíduo, né? A decisão a gente precisa respeitar. E como que você acredita que essa conscientização da população deve ser feita? A gente precisa conversar sobre o tema, a gente precisa esclarecer as dúvidas para que as pessoas consigam conversar de forma mais natural, porque não são doenças raras que podem levar à necessidade de um transplante. São doenças corriqueiras, é um diabetes que você não cura, é uma hipertensão, é uma hepatite. Então, se você não tem esse cuidado, essa prevenção, você pode entrar numa fila para transplante. Em relação aos acidentes de trabalho que acontecem, então a gente tem uma pessoa muito próxima que ele estava trabalhando e um besouro pousou no olho e ele perdeu, tá quase perdendo a visão e precisa de um transplante de córneas. Então, assim, são coisas que a gente precisa conversar e precisa se colocar no lugar do outro, né? E se fosse eu? E se eu estivesse ali naquela condição? E se eu tiver condição, quando chegar um dia, quem sabe, e se for por morte encefálica, que não são todas as pessoas que podem doar os órgãos, se eu tiver a chance de salvar outras vidas, por que não? Vale deixar algum documento assinado, alguma declaração de doador? Isso vale ou apenas com a decisão da família? Não, hoje no Brasil você não pode, não adianta, na verdade, deixar nada escrito, nenhum testamento, nem na carteira de identidade, porque se no momento que acontecer a família falar não, é essa decisão que vai ser respeitada. Tá bom, então o que vale de fato agora é a gente prezar pela conscientização das pessoas para que elas entendam o que é a doação de órgãos, a necessidade, entender que todo processo, né, todo protocolo é um protocolo seguro, não é isso? Sim, seguramente, e é um ato de amor, é um ato de solidariedade, é um ato de altruísmo, você pensar no próximo, né, como o próprio nome já diz, doar. Pois é, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. Gente, olha só, a gente agora acende um alerta a respeito do desemprego aqui no nosso estado, que tem crescido bastante. Alagoas é um dos estados que tem mais beneficiários do Bolsa Família do que trabalhadores formais. E a gente vai entender o impacto que isso traz para a nossa economia agora na matéria de Viderlan Araújo. Segundo dados oficiais do governo federal em relação ao Bolsa Família, o estado de Alagoas é uma das 10 unidades da federação em que o número de beneficiários pelo programa ultrapassa o de trabalhadores com carteira assinada. Nós temos a clareza de que é uma situação muito preocupante, quase desesperadora. Isso revela o grave quadro de desigualdade social, de injustiça social que marca historicamente a sociedade alagoana e que preocupa o futuro desse estado, porque a pobreza, a miséria, a baixa renda não combinam com o desenvolvimento social, com o desenvolvimento econômico, com o desenvolvimento cultural. Portanto, nós não estamos falando de um fenômeno recente, nós estamos falando de um fenômeno historicamente construído e mantido historicamente em privilégio de alguns. A dificuldade que Alagoas tem para a geração de emprego e renda acaba sendo o maior desafio que se associa ao período de pós-pandemia, quando muitos dos auxílios recebidos por parte do governo federal podem chegar ao fim. E os impactos econômicos é outro aspecto preocupante. Primeiro, é importante entender que o Brasil é um país desigual, as suas regiões também são desiguais e cada uma das unidades federativas apresenta uma situação social diferente. Todos os 10 estados listados e anunciados são estados da região norte e região nordeste. Portanto, têm características comuns, como, por exemplo, baixa escolaridade, baixa renda, alto desemprego, déficit habitacional, que leva essa população pobre a se inscrever no programa Bolsa Família. Primeiro ponto importante é esse. Segundo ponto importante é de que esses estados têm estruturas econômicas muito pobres e pequenas e não formalizam seus trabalhadores. Por quê? Porque, basicamente, o seu mundo empresarial é composto por microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, que tem dificuldades imensas, né, de formalizar os seus trabalhadores. Portanto, predominam nessas áreas a informalidade, ou seja, a relação de trabalho não
carteira assinada. Essa é a segunda característica importante. Como predomina a informalidade, então estados como Alagoas, por exemplo, tem grande número da sua força de trabalho nessa situação, ou seja, desocupado são 200 mil pessoas. Desalentados são os trabalhadores que não mais procuram emprego, estão desempregados, mas não procuram 280 mil. 500 mil de alagoanos vivem na informalidade, 90 mil vivem de bico. Portanto, o número de contratos de trabalho formais em Alagoas, ele é muito pequeno e, evidentemente, quando comparamos com a sua pobreza social, que exige o Bolsa Família e outros programas sociais, isso, evidentemente, que ganha sempre o Bolsa Família. Nós estamos falando de Bolsa Família, mas que são 400 mil famílias em Alagoas, 400 mil famílias e 350 mil trabalhadores formais. Mas quando comparamos com o auxílio emergencial, aí o quadro fica ainda muito mais doloroso. Por quê? Porque são 1.200.000 alagoanos que têm acesso ao auxílio emergencial e apenas 350 mil têm carteiras assinadas. Ou seja, a pobreza, a desigualdade e essas diferenças intra-regionais é que explica esse quadro onde Alagoas está incluído. Nossa equipe de reportagem foi até a casa do Marcos no Dique Estrada. Tem 3 pessoas no casebre e fala com a gente a respeito dos benefícios que o Bolsa Família traz todos os meses para o sustento de sua família. Seu Marcos, fala pra gente, quantas pessoas o senhor mora aí nessa... Mora 3 pessoas. É um barraco, né, na verdade, né? Um barraco. 3 pessoas. Quantas pessoas trabalham de carteira assinada aí? Nenhuma. Você sobrevive do Bolsa Família? Eu, no momento, eu não tenho Bolsa Família, né? Porque eu sou pescador e sou negociante. Entendi. Então, quem tem um Bolsa Família é a minha esposa. Entendi. E dá para poder sustentar? Dá para dar uma ajuda? Irmão, é aquela coisa. Se disser que dá, fica ruim. Mas também se dizer que não for essa benção, graças a Deus é um pouquinho que serve através também desse auxílio. Tem dificuldade para ela receber, por exemplo, todo mês ou é tudo muito tranquilo? Não, todo mês vem certo, né? O senhor mora com 3 pessoas e nenhuma tem carteira assinada aí? Não, nenhuma. Dificuldade grande, né? Dificuldade grande. E eu dou graças a Deus através desse auxílio, não só para mim, não só para minha esposa, como para todos, né? Porque se cortar esse auxílio, aí vai ficar, já está estreito. Trabalho não tem, a situação está meio difícil para trabalho. Nós temos uma população de extrema pobreza, altíssimo número. Nós temos uma população de pobreza, um número também elevado. Nós temos uma situação de baixa renda. Cerca de 20% da população alagoana não tem renda formal. Quase 70% do povo alagoano encontra-se nessa situação de pobreza, de extrema pobreza e de baixa renda. Portanto, esse é um quadro que diz que a sociedade alagoana é historicamente, repito, historicamente, uma sociedade profundamente desigual. E não há, o que é mais preocupante, políticas estruturantes que apontem no sentido de melhor distribuição de renda, de melhor distribuição de condições de vida e de maiores oportunidades para a maioria da população alagoana. Pois é, né, gente? Olha só, a gente vai agora para o nosso quadro aqui, Momento Seguro, para a gente trazer para vocês um tema bastante interessante, é o seguro locatícia, agora no seu quadro Momento Seguro. Já recebendo aqui no nosso estúdio de Jaildo Almeida, corretor de seguros, e olha só, hoje a gente vai falar de um tema bastante diferente, né? Eu nunca tinha escutado esse tipo de seguro, não. O mercado imobiliário tem registrado um aquecimento muito grande, apesar da pandemia. A venda e aluguel de imóveis usados em junho desse ano foi a maior dos últimos 5 meses, 10% superiores à média registrada em fevereiro, quando o país ainda não havia registrado nenhum caso de Covid-19. É o que aponta o levantamento do painel do mercado imobiliário. E aí esse cenário faz com que cresça também um tipo de seguro que é o seguro de fiança locatícia. E a gente vai entender o que é isso agora aqui com o Jaildo Almeida. Jaildo, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Porlane, bom dia a todos. Então, Jaildo, o que é seguro de locatícia, de fiança locatícia? Na realidade, o seguro ele foi criado pensando justamente para evitar aborrecimento, aqueles velhos aborrecimentos na falha do pagamento do aluguel. Então, o seguro ele funciona como uma garantia, tá, para o proprietário do imóvel, caso o inquilino venha de deixar de pagar os aluguéis. Pois é, e que tipos de imóveis podem contratar esse seguro? Dá para fazer isso com qualquer tipo de imóvel? Praticamente todos. Os imóveis comerciais e os imóveis residenciais podem ter esse tipo de seguro.
E o seguro de fiança locatícia é garantia de aprovação do candidato ao aluguel do imóvel? É importante essa pergunta, Paulane, porque muitas vezes a pessoa pensa que com o seguro já pode ter o aluguel, já pode estar com o aluguel, com o imóvel. A seguradora ela faz um crivo junto com o cliente precisa ter a renda mínima, tá? Ele pode até juntar uma renda familiar, mas ele precisa ter uma renda mínima e se ele tiver restrição, algum tipo de restrição, infelizmente, ele não tem o cadastro aprovado. E você já falou aí da renda, então qual é a renda necessária para a aprovação do cadastro do futuro inquilino? Geralmente funciona muito parecido com o que as imobiliárias cobram no ato da contratação do aluguel. Em média de 3 a 4 vezes o valor do aluguel. Lembrando que você pode juntar a sua renda familiar, tá, para compor essa renda e para comprovar essa renda junto à seguradora. E quais são as vantagens do seguro de fiança locatícia em relação às demais opções? Eu sempre falo que o produto ele é bom quando é bom para as duas partes, tá? Então é bom para você, é bom para o inquilino, para o proprietário. Então, principalmente para o inquilino, a principal vantagem é deixar de estar pedindo favor às pessoas para serem fiador, tá? Então, isso é uma coisa chata, você está pedindo favor aos outros para ser fiador. Outra situação é aquela questão da caução. Então, você termina desvinculando um capital que muitas vezes não é necessário, tá? Mas você precisa dar aquela caução, então você termina se descapitalizando para poder dar a caução, certo? Sem falar também na assistência residencial do produto, como por exemplo a troca da fechadura. Então o inquilino ao entrar no imóvel ele já pode solicitar a troca da fechadura, a troca do segredo, tá? Junto com esse seguro. Para o proprietário do imóvel, a garantia do recebimento, tá? É o principal ponto, é a garantia do recebimento, a assistência jurídica e outras coberturas agregadas a esse produto, como, por exemplo, danos físicos ao imóvel, pintura interna e externa, tá? E até assistência jurídica e outras coberturas que podem agregar o diferencial, como também a multa rescisória do aluguel. Só quem aluga imóvel sabe a dor de cabeça que é, né? A gente não vai ficar livre de todos os problemas, mas de alguns esse seguro está cobrindo, né? Sim, com certeza. Esse é o grande diferencial desse produto, justamente para evitar esse aborrecimento, você tem esse tipo de seguro. O seguro de aluguel, ele segue a linha da lei do inquilinato, tá? Então, a lei do inquilinato, ela fala que você tem que ter ou a caução, ou o fiador, ou o seguro. Tá? Então, está dentro da lei do inquilinato, atende a essa demanda, né? E atende a essa necessidade para quem precisa do aluguel e para quem precisa também proteger e garantir os seus aluguéis. E além do seguro de fiança locatícia, quais são as outras opções para garantir o pagamento do aluguel? O mais comum é a caução, né? A caução e o fiador. Então, esses são os mais comuns, certo? Mas são situações que terminam, de uma certa forma, não gerando total segurança para o proprietário do imóvel. Porque a caução você tem um limite, geralmente 3 vezes o valor do aluguel, né? E o fiador, ele pode, determinado tempo, sair e deixar ali o proprietário com a pulga atrás da orelha, caso ele venha a necessitar de alguma garantia extra, se o inquilino vier deixar de pagar o imóvel. Dessas alternativas que você passou, qual delas tende a ter uma aceitação mais crescente? A que mais cresce é o seguro de aluguel. Até porque, com essa tendência de crescimento, no Brasil houve, nos últimos 5 meses, um crescimento de 50% na emissão de apólice, 360 milhões de prêmios emitidos somente no Brasil. No Norte e no Nordeste, a gente teve 8 milhões de prêmios emitidos, ou seja, 25% mais ou menos de crescimento. Então, é um produto que tem crescendo. A necessidade desse produto faz com que as pessoas procurem mais, certo? E, com certeza, vai gerar menos dor de cabeça para o proprietário do imóvel. Muito bem, hoje a gente falou sobre seguro de fiança locatícia. Obrigada pelas suas explicações aqui, Jaildo. E eu queria que você já pudesse, então, passar o que é que a gente vai ter na semana que vem. Dá para a gente fazer um spoiler da semana que vem? Dá sim. Para a semana a gente vai falar sobre VGBL e PGBL. Vamos desmistificar a previdência privada. Então, aguardo vocês. Até a próxima quinta-feira. Um grande abraço. Muito obrigada pela tua participação mais uma vez. A gente volta a se encontrar, então, na próxima quinta-feira. Esse é o nosso quadro Momento Seguro. Quinta-feira tem mais. Um oferecimento Jaraguá Seguros.
E a gente vai encerrando então o TV Mar News de hoje. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela sua companhia durante essa manhã. A gente volta a se encontrar amanhã às 8h30 aqui no teu canal 525 da NET. Até lá, Jaildo fica aqui comigo para o encerramento do programa, tá bom? A gente tem o costume de dizer assim, ó, sobe as letrinhas. Vamos lá comigo? Sobe as letrinhas.